Fala, torcida do Mengão, bora ver aí as últimas novidades do Flamengo. E hoje é dia de Libertadores da América. O Flamengo enfrenta o Independiente Medellín dentro do Maracanã. E já saiu a escalação do Mengão para esse jogo super importante. Mas eu quero saber de você, torcedor rubro-negro, qual vai ser o placar do jogo de hoje? Deixa seu palpite aí nos comentários, beleza? Então já sabe, se inscreve aí no canal para sempre se manter informado das coisas que acontecem dentro do Flamengo. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Tem mais, hein, de Conmebol Libertadores, porque hoje o Flamengo é exclusivo aqui na ESPN, também, claro, na ESPN dentro do plano Premium do Disney Plus. A gente vai acompanhar o Flamengo contra o Independiente Medellín no Maracanã, onde, claro, a nossa equipe já está presente com o Rafael Marques. Rafa, tudo certo por aí? Tudo certo sim, Bruno, dos demais companheiros, o Fã de Esporte conectado com a gente aqui dentro do Sport Center. Mais uma promessa de uma noite de Conmebol Libertadores com o Maracanã lotado para esse Flamengo Independiente Medellín. Jogo que é importante para a estratégia rubro-negra, porque a vitória fora de casa contra o Cusco deu uma grande margem de cálculo de classificação para a próxima etapa da competição. Não custa lembrar que no ano passado o Flamengo foi campeão da Libertadores, todavia se classificou como segundo colocado da sua chave. E agora tem a faca e o queijo na mão, diferentemente de 2025, para poder passar na condição de primeiro colocado, o que dá vantagens de decisões em casa a partir das séries de mata-mata. A tendência é que pela primeira vez o técnico Leonardo Jardim consiga repetir uma escalação. Ele completa essa noite 10 jogos comandando o Flamengo, até aqui obteve 7 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota, aquela diante do Red Bull Bragantino, e aliás, que derrota, né? Muita gente tratando como sendo a atuação fora da curva, o ponto de exceção nesse momento do Flamengo desde que chegou o técnico português. Mas nos jogos anteriores não repetiu escalação partida após partida. Como não conta ainda com o Jorginho e com o Pulgar, os jogadores seguem se recuperando das suas respectivas lesões, ele tem a possibilidade esta noite de repetir o time que foi muito bem no Fla-Flu do último domingo pelo Campeonato Brasileiro, tendo 2 opções a mais, e elas encorpam ainda mais o elenco do Flamengo para o jogo de hoje. O Saul, meio-campista, e o Cebolinha, atacante, estão liberados pelo departamento médico, já cumpriram todo o processo de transição e devem ficar como opções no banco de reservas. O Flamengo não tem a divulgação de todos os ingressos vendidos antecipadamente, mas há uma expectativa de mais de 60 mil torcedores para o jogo desta noite. O Flamengo estreou vencendo, tem ainda 3 jogos como mandante e, portanto, totais condições de emplacar logo mais a sua 4ª vitória consecutiva pela segunda vez na era Leonardo Jardim. Muitas coisas envolvem o debate do Flamengo, configuração de equipe, escolhas do treinador, posicionamento de alguns jogadores. A gente vai desenvolver isso ao longo do Sport Center, mas certamente o momento é de empolgação e de crença no Flamengo para o jogo de logo mais, Bruno. Maravilha, Rafa. A gente já fala então com calma sobre essa partida, tá? Além do jogo do Flamengo, tem também o jogo do Palmeiras. O Flamengo chegando. Entram como favoritos. Sempre estão lá e sempre estão numa reta final de competição. Exatamente. Né? Não é aquela coisa. Não, sempre estão lá chegando. Esse lá é o. Não é só participando, não. Isso. É de momento decisivo, Sim, de chegar, né? No mata-mata, de você olhar para esse time e falar assim: tem que passar por ele para conseguir alguma coisa. É verdade. E o Flamengo está nesse começo de trabalho do Leonardo Jardim ainda, né? E teve uma estreia em que eu acho, né, que jogou mais contra a altitude do que propriamente o adversário. O adversário passou a impressão de que vai ser a baba do grupo, como a gente está dizendo aqui, né? Isso. Porque o Cusco, mesmo na altitude, mostrou muito pouco. Muito pouco. Acho que o Flamengo, para mim, ele demonstrou uma consistência e uma segurança em jogar na altitude, sabe? E o adversário, engraçado é que quando você enfrenta um time na altitude, o adversário se utiliza do componente altitude para tentar deixar você desconfortável. Nem isso o Cusco fez. O Cusco não conseguia, né? Não conseguiu fazer isso. O Cusco não conseguiu fazer isso. Hoje, o Flamengo enfrenta o Medellín, o Independiente Medellín, que é naquela que a gente sempre, quando vai fazer a avaliação do adversário, a gente olha como é que está ele no momento, né? A gente olha o Flamengo lá na caça ao Palmeiras, no Campeonato Brasileiro, esse bom momento, 3 vitórias consecutivas, o Medellín não. Pode ser que na Libertadores seja aquela miragem, aí ele venha, complique a vida do Flamengo, faça aquele jogo fechado, busque uma bola, enfim. Mas está muito mal no campeonato, no Apertura.
Se minha memória aqui não está me traindo, é só o 14º colocado. É um time que está mais para baixo, meio de tabela do que lá para baixo, cima. Né? Perdeu recentemente para o Atlético Nacional, entre aspas, não vou dizer um clássico, mas perdeu para o Atlético Nacional e, teoricamente, não chega a ser um dos maiores problemas que o Flamengo não hoje. Não. É o parâmetro que a gente tem, é o 14º mesmo. 14º. Nossa equipe confirmou aqui. É o parâmetro que a gente tem, precisa ser usado, mas ele é enganoso, não é? O parâmetro ou... O parâmetro... Às vezes ele é enganoso. Porque assim, pensa bem, olha o que é o Corinthians no Campeonato Brasileiro, se alguém lá de fora for usar esse parâmetro. É o 16º colocado. Tá? É o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Mas está dominando o seu grupo. Mas aí a gente... O Campeonato Brasileiro é mais forte do que os campeonatos. É isso. Eu acho que questões, né? É que nem assim, você pega o 15º colocado da Premier League... Não é um adversário, não vai ser um adversário fácil se jogar, por exemplo, com um time brasileiro. Mas é porque também a gente tem que olhar a altura da temporada, né? Como aqui tem apertura e clausura, tem sempre um campeonato começando, né? Sim. Nos outros países sul-americanos. Né? E no Brasil está começando agora mesmo. De repente, assim, o Corinthians vai se ajustar no Campeonato Brasileiro. Pode ser não vai que ser engate, 16º. O Apertura acho que está na 15ª rodada. 15ª já? 15ª já na Apertura já. Já tem aí um período bom de observação. Inclusive, já tem um recurso mais alto. Sexta, se eu não me engano, o Medellín está um jogo em atraso, vai fazer o 16º, mas já está para isso aí já. Está enrolado já, né? Já dá para dizer que está enrolado. Já está a dizer que não engatou. Que foi um time que não engatou. Na temporada colombiana. Exatamente. Mas aí a gente começa a ter que olhar outras coisas. Está priorizando o Libertadores? Você sabe que lá, Poupando lá eles dão muita preferência para as competições internacionais do que a competição nacional. Inclusive não é só o time não, né? As federações, elas fazem muito isso. Às vezes você adia um jogo, muda a data de um jogo, que é para poder dar mais conforto para o time para jogar uma Sul-Americana, uma Libertadores. Isso é normal acontecer em Argentina, em Colômbia, em Paraguai, em Chile. Então, assim, talvez seja o inverso que aconteça aqui, né? Enquanto tem gente que poupa em competição internacional e dá preferência ao Campeonato Brasileiro, é o caso do Vasco, por exemplo, né? Que está fazendo isso. Que eu não concordo, mas isso aí a gente deixa para debater outro dia. Isso aí eu também acho que não, mas, enfim, lá e nesses países acontece o contrário. Até porque é um momento para eles terem mais projeção, né? Ganhar uma visibilidade. Também tem muito isso. Quando eu estou em casa, eu faço o que o pessoal está fazendo agora em casa. Assistindo redação. Vocês estão falando tudo errado, cara. E eu querendo participar. Você conversa com a gente? Direto. Não posso falar o que é que eu digo para vocês. Mas não corneta geral, né? Não, claro que não, né? Corneta geral. Aqui ele tá mais bonzinho, né? No sofá de casa. É uma valentia, né? Vira um leão, né? Aqui tá um gatinho, né? Aqui ninguém segura. Bom, o Flamengo, depois da primeira rodada, claro que essa classificação é muito mais, né? Representa ainda menos do que a classificação da segunda rodada, se você for pensar em, né? Porque a gente não tem uma segunda rodada completa. Mas qual foi? Foi o Estado de São Paulo que você disse? Palmeiras busca a primeira vitória. Né? Calma, Flamengo tenta engatar na Libertadores da América. Flamengo tenta assumir a liderança né? É que na primeira tinha ficado tudo bonitinho para o Flamengo. Né? Ele ganhou, Estudiantes e Independiente Medellín empataram. Estudiantes ganhou ontem, né? É isso. Aí, se você pensar em termos de classificação no grupo, uma vitória do Flamengo hoje deixa a situação bem confortável. Né? Sim, e praticamente resolvido, né? Se o Flamengo vence hoje, quando eu falo resolvido, em termos de vai passar. De ser primeiro ou segundo. Dois times já classificados e 2 times eliminados. Aí a disputa vai ser o seguinte, a disputa pelo primeiro lugar com o Estudiantes. Eu acho que acontece isso. Fica meio configurado. Fica assim, configurado. Independente Medellín para baixo. Porque você fica com o Medellín com 1 ponto, o Cusco com 0, o Flamengo com 6 e o Estudiantes com 4, gente. Vai tirar como essa diferença? Acho muito mais difícil. Acho que dá se o Flamengo vence hoje, dá uma encaminhada boa aí nesse grupo para 2 classificados já, só depender. Os 2 vão decidir quem vai ser primeiro e quem vai ser segundo, e os outros 2. Aí a decisão dos 2 para quem vai para o playoff, né? Para quem vai jogar. O tema do noticiário é a possibilidade de o Léo Jardim, Leonardo Jardim. Eu estou com essa mania, porque tem o goleiro do Vasco, que é Léo Jardim. Sim, mas tem muita gente falando Léo Jardim. Eu prefiro focar em Leonardo para o treinador e Léo para o goleiro.
ele pode repetir a escalação inicial, né? Tem essa possibilidade. Aparentemente está todo mundo à disposição. Não, e se não tivesse alguém à disposição também não era nenhum problema. Cara. Não seria um grande drama. Não tem drama. Tem algo de... esse jogador não vai jogar. Meu Deus, então, que drama. Eu acho que isso tem muito a ver de onde é o jogo hoje, que é no Rio de Janeiro. Ou seja, o Flamengo tá afim de fazer 6 pontos. Uhum. Se é um jogo fora, ou seja... Descansou um dia. Aí o torcedor do Fluminense... Mais descansado. Tá mais descansado. Olha aí, vai jogar no dia depois que o Fluminense jogou. Descansou para vencer. Mais. Então, meu Deus. Eu acho que, de certa maneira, o Flamengo vai com essa força máxima, porque joga no Rio de Janeiro, o jogo do fim de semana é no Rio de Janeiro, contra o Bahia. Você joga no Rio de Janeiro. Então, se o jogo, por exemplo, fosse em Medellín, ou seja, com viagem, talvez o Leonardo Jardim pudesse poupar algum jogador. Mas vamos lá, gente. Acabou o jogo, tá todo mundo em casa e o jogo domingo é 7h30 da noite. É mais tarde. É mais tarde, dá para descansar legal, entendeu? O ônibus não vai atrasar, né? O voo não vai demorar 11 horas. Não vai demorar, pode chegar mais cedo em casa. E com relação a não poder escalar alguém, ali é só o Jorginho, né? De resto, são opções. Opções. Né? Tem o Everton Araújo no lugar que seria o do Jorginho. Exato. Os outros Jorginho e Pulgar, na verdade. Jorginho e Pulgar. Aí você poderia pensar... Na verdade, é Everton Araújo na vaga do Pulgar. Isso, aí tendo os dois. Voltariam os dois, o Paquetá sairia, iria para outro lugar, enfim. Aí, fora os demais, que o Saúl que continua fora ainda. Né? Tem uma pequena possibilidade de que Saúl e Cebolinha sejam relacionados. Cebolinha é engraçado, né, cara? Fim da recuperação. Cebolinha tá naquela, se vai ficar, se vai sair, se vai ser negociado, se vai ser titular. Teve um momento legal, já voltou a ser preterido, né? Cebolinha tá sempre assim no fio, assim, né? Aí quebrou a costela, né? No meio desse processo, enquanto brigava por vaga, quebrou a costela. Parece que os dois estão prestes a ser liberados. Então é isso aí, torcida rubro-negra. Se você chegou até aqui, não se esqueça de dar aquela curtida no vídeo. Comenta bastante também, que é muito importante aqui na plataforma. E por último, mas não menos importante, ativa lá as notificações do canal, que sempre que sair um vídeo novo, você vai ficar aí informado sobre tudo que acontece dentro do Flamengo, beleza? Rubro-negras e rubro-negras, hoje é um dia muito importante aí pro Mengão, vai receber o Independiente Medellín pela segunda rodada da Libertadores da América dentro do Maracanã. E é muito importante aí que o Flamengo também faça mais um bom resultado como fez lá em Cusco, né? Hoje não tem essa diversidade da altitude nem nada, vai jogar perto do seu torcedor, lotado o Maracanã, promete aí ser aquele caldeirão de sempre e uma noite de Libertadores aí mais ainda, né? Flamengo que deve ir com um time muito parecido que foi nesse final de semana pelo Brasileirão. Leonardo Jardim está optando aí por usar mais com frequência os mesmos jogadores para pegar mais entrosamento aí e também dar mais rotatividade para alguns jogadores aí do elenco rubro-negro. Hoje pode pintar a novidade no banco de reservas, né? O Saúl pode vir aí com uma novidade. Já vinha progredindo nos trabalhos de condicionamento físico e muito provável aí que ele esteja à disposição de Leonardo Jardim, pelo menos no banco aí, para entrar no segundo tempo, para poder ganhar um ritmo. E a gente sabe que quando ele estava em campo aí fazia diferença, porque o Saúl tem muita qualidade, né? Jogou anos na Europa, então agrega muito nesse time do Flamengo. Flamengo aí que hoje vai buscar aí uma tranquilidade no grupo, né? Vencendo hoje vai a 6 pontos, já fica mais tranquilo a situação no grupo para poder uma classificação aí vir sem susto, né? Sem pressão, sem precisar correr atrás do resultado depois. Meu palpite pro jogo de hoje, acho que hoje aí vai uns 3-0 o Flamengo. Hoje vai uns 3-0 o Flamengo, com gols de Arrascaeta e Pedro para variar. Eu quero saber agora o seu palpite, a sua opinião e quais são suas expectativas pro jogo de hoje, beleza? Deixa aí seu comentário aí, que é muito importante aqui pro canal. Esse foi mais um vídeo e vejo vocês na próxima. Valeu!